Olá, queridos, como vocês estão? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Aqui está um tempo chuvoso, acho que está em todos os lugares, né? Pelo menos no Paraná. Todos os lugares está chovendo, chovendo muito. Se cuida, se proteja, porque tem muito lugar que tá dando muito alagamento. Mas vamos orar uns pelos outros e vai ficar tudo bem. Hoje eu acordei com o coração apertadinho. Sabe aquela dor que não é uma dor, mas que da mesma forma dói? Que se chama saudade? Pois é. Dia 14 agora completam 4 anos que o meu paizinho foi embora. E eu sinto muita saudade. Eu tenho muita lembrança boa, porque tudo que eu aprendi de melhor foi dele e da minha mãe. Mas o meu pai, ele era muito brincalhão, muito alegre, sabe? Para ele não tinha tempo ruim. Ele não ficava triste, bicudo com nada. E quando a gente morava no sítio, como eu era caçula, era menorzinha, ele sempre me colocava no carrinho de mão e saía correndo comigo. Até chegar em casa, sabe? E essas coisas eu trago na lembrança. Às vezes assim, dá uma saudade. Só queria escutar a voz de novo. Só queria poder dar mais um abraço. Hoje amanheci assim. Precisando de um abraço. Um abraço do Senhor que junta os caquinhos da gente. O nosso Deus, Ele é o grande oleiro. Ele é aquele que pega a sua vida destraçalhada, em pedaços, todos dizendo que não tem mais jeito, e Ele faz um vaso novo, porque fomos feitos por Ele, e Ele sabe como fazer, como consertar. De repente você está aí, vivendo, sei lá, uma dificuldade, seja na justiça, seja a dívida, seja algum problema na família. Às vezes, um problema com um cônjuge é muito pior do que um problema financeiro, né? É mais doloroso, é mais complicado para resolver do que se fosse financeiro. As pessoas, elas têm dificuldade em compreender, umas compreenderem as outras. Às vezes você quer uma coisa, a pessoa quer outra, e ninguém abre mão de nada, e daí que vira confusão. Quando você vê aquilo que era bonito, já não é tão bonito, porque palavras que não deveriam ter sido faladas, foram faladas. E as palavras faladas, elas não voltam. Jamais. Por mais que você perdoe uma palavra que falaram contra você, que te fez sofrer, sabe? Que doeu muito. Por mais que a pessoa te peça perdão, que a pessoa se arrependa, você pode perdoar, mas aquela palavra, ela não volta. Parece que ela continua existindo. Volta e meia, Satanás faz ela ecoar, faz ela fazer barulho de novo. Por isso, tome cuidado com o que você fala, principalmente para as pessoas que você ama e que fazem parte da sua família e que você tem que conviver com elas, que elas são importantes para você. No momento do nervosismo, a melhor coisa que tem a fazer é ficar em silêncio. Talvez se afastar um pouco, sabe? Sai um pouco para respirar, dá uma volta no quarteirão, ore a Deus, ore em silêncio, peça ao Espírito Santo sabedoria, discernimento, graça, força. Aí depois você volta, sabe? Volta, dá um abraço, dá um cheiro no cangote e fala: me desculpa, me perdoe. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente seja simples, que a gente seja humilde, como Ele é. Sabe, Ele nos perdoou de tantas coisas que ninguém jamais nos perdoaria. Só para ver a gente sendo seus amigos, só para que a gente pudesse ser
salvos por Ele. Ele nos perdoou de coisas que ninguém jamais suportaria, jamais perdoaria. Deus te ama tanto. Deus sabe que você está precisando. Ele conhece o seu choro na madrugada, os seus gemidos, aquilo que a sua alma tem orado em silêncio, sabe? Que só Deus, só o Espírito Santo de Deus tem escutado, só Ele sabe o que você tem pedido, o que você tem falado nos seus lamentos, no seu choro da madrugada. Quando todo mundo está dormindo e você se levanta, ou às vezes até mesmo deitadinho no seu travesseiro, as lágrimas molham o travesseiro e você não sabe como que vai ser amanhã. Na verdade, nós não temos o amanhã nem o ontem, então pare de se preocupar. Entregue nas mãos de Deus. Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as tuas dores, e Ele vai entrar com providência. O Deus da providência, Ele entrará com providência na sua vida. Ele dará uma solução. Ele colocará palavras certas na sua boca, naquela audiência que você tem que ir, sabe, naquela reunião. Você que tem pedido tanto para subir de cargo, mas ninguém te valoriza. Continue clamando a Deus, confia. Faça o teu melhor, porque a tua hora vai chegar. Não tenha pressa, porque se tem uma coisa que Deus não tem, é pressa. E se você for um apressado, um ansioso, você vai sofrer muito. Porque Deus, Ele não tem pressa. E assim, quando Ele escolhe você, é você. Você vê, Abraão, ele tinha o seu irmão, né? Abraão tinha mais irmãos, tinha irmãs, tinha o pai dele, mas Deus escolheu ele. E você sabia que ele era gago? Ele tinha dificuldade demais de conversar. Mas o irmão dele tinha o poder da oratória, ele falava muito bem. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para o mundo. Por que então que Deus escolheu um gago, ao invés de escolher um que tinha tão bom oratória? Sabe, ele sabia falar tão bem, tinha uma oratória tão perfeita. Chegaria no rei, conversaria com a maior facilidade. Mas não, ele sempre escolhe os pequeninos. Ele escolhe os que não são, para confundir os que são. Por que Deus escolheu você, da sua família, para passar pelas coisas que você está passando? Talvez poderia ter escolhido alguém mais forte, alguém que tivesse mais posses. Às vezes a gente tem na nossa família pessoas que têm mais posse, têm mais força física, talvez até mais força, espiritual, mais força interna, mas não. Ele vai e escolhe o pequenininho, como Davi. Ele tinha 7 irmãos e ele era o naniquinho dos 7. Ele era o incapaz diante da humanidade, sabe? Ele era o último que alguém poderia pensar que Deus escolheria. E Deus escolheu ele, pequenininho, franzino, mas foi ele que libertou Israel dos gritos, das artimanhas de Satanás, ali na boca daquele gigante Golias. Foi ele que matou Golias. Foi ele que deu vitória a Israel. Foi ele que deu glórias a Deus, que fez o nome do Senhor ser glorificado. Essa palavra ela está sendo direcionada para alguém. Alguém precisava ouvir isso. Você está se sentindo pequeno, sem valor, sem condições de fazer o que você precisa fazer, o que Deus te destinou a fazer, mas Deus está te mandando dizer isso, que é Ele que te fortalece. Jeremias também falou: Senhor, eu sou apenas uma criança, escolhe outro. Eu nem sei falar. Ele disse: Jeremias, não diga, sou apenas uma criança, mas vai e eu falarei
através de você, através da tua boca. Quando Moisés questionou a Deus, mas por que eu? Manda meu irmão, ele tem tão boa oratória, tão mais capacitado que eu. E Deus disse, não, essa missão é para você. Deus conhece o coração de cada um, Ele tem uma missão certa para cada pessoa, sabe? Deus escolheu Sadraque, Mesaque e Abednego para ser lançado lá naquela fornalha de fogo ardente, porque sabia o tamanho da fé daqueles três, porque conhecia eles intimamente. Deus conhece você intimamente, Ele sabe quem você é e até aonde Ele pode chegar sem você abandoná-lo, sem você blasfemar contra Ele. Ele conhece a tua fé, Ele conhece você e Ele sabe que pode contar com você para essa batalha dura aí que você está passando, viu? Mas só que não dura para sempre, nada dura para sempre. A Bíblia fala em Salmos que o choro, o lamento, a angústia, a dor, a tristeza pode durar uma noite inteira, um tempo, mas a alegria, a celebração, o momento de glorificar a Deus, o momento da gente saltar, dançar, glorificar, sabe? A alegria. Alegria é isso, é você... Quando a gente está muito feliz, a gente dá gargalhada, a gente salta, cada um se manifesta de uma maneira, né? Celebra de uma maneira. E a Bíblia diz que a alegria ela vem de manhã, bem cedo. Talvez para você tá demorando, tá achando que tá demorando tanto. O tempo de Deus não é o tempo nosso, mas o tempo dele é perfeito. A Bíblia diz que o nosso Deus é perfeito, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes aconteceu alguma coisa com você, você tomou caminhos errados achando que era a resposta de Deus, né? Se precipitou e daí se embaralhou todo e aí ficou defamado. E aí o povo começou a lançar a pedra, porque é só o que a sociedade sabe fazer, lançar pedra, apontar o dedo. Mas Deus é o que exalta. E lembre-se de uma coisa, aquele que Deus exalta, ninguém derruba. Se Deus decidir te mostrar, não existe nada e ninguém, nem o inferno inteiro poderá te esconder. Viu? Guarda isso no coração. Eu posso estar chorando agora, mas eu vou sorrir de novo. Eu vou vencer, porque Deus é meu amigo, porque Ele é meu Pai, porque Ele está comigo. Se você está vivendo injustiças, você está muitas vezes triste, você fala, poxa, que injustiça comigo. Lembra da injustiça com José? Seus próprios irmãos, seus irmãos cresceram juntos, dividiam os mesmos pratos, dividiam a mesma casa, dividiam o mesmo ambiente sempre, eram irmãos. E olha o que fizeram com ele, o entregaram, o venderam para a terra inimiga, para ele ser governador, para ele ter um cargo bom, para ele ganhar bem. Foi por isso que fizeram isso? Porque gostavam muito dele e queria que ele ganhasse mais e subisse? Não. Prenderam ele seminu, porque ele estava com a túnica que o pai fez para ele. E era um motivo de inveja aquela túnica, porque o pai dele tinha feito para ele e era muito bonita. Tiraram a túnica dele e ele foi entregue como um escravo para o estrangeiro, né? Para o inimigo, para o povo inimigo. E ele foi levado assim, seminu, envergonhado,
desprezado, abandonado pelos irmãos, visto como um malfeitor, quando ele tinha ido ali apenas para levar comida e água para os seus irmãos. Tem muita coisa que não tenta entender. Existe uma maldade tão grande nessa terra. Satanás, ele rege com tanto ódio sobre as pessoas. Não tenta entender isso, o porquê disso está acontecendo comigo. Só se lembra de uma coisa: aconteça o que acontecer na sua vida, mesmo aquilo que vier para te destruir, que Satanás armar para te destruir, para arrancar de você o que é teu, Deus vai usar para te honrar, para te mostrar, para te exaltar, porque Ele é Deus, Ele pode. Satanás não pode. Ele é fingido, ele é mentiroso. Ele inventa que é dele, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar os reinos, mas ele vai dar o que se nada é dele? Tudo pertence a Deus. A Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo louvor, tudo pertence ao nosso Deus, tudo é dele. Então o que o diabo tem para dar para alguém? A não ser fingimento, mentira, enganação. Ele engana. Vem me servir, que você vai ter isso, vai ter honra, eu vou te exaltar, você vai ser honrado, você vai ser reconhecido. É mentira. Quem honra é Deus, sabe? José foi tão honrado por ser fiel a Deus, que Deus criou um cargo que nunca tinha existido, o cargo de governador, para ele poder governar numa terra inimiga. Você já pensou os inimigos? Você já imaginou a cara dos inimigos quando ficaram sabendo que José agora era o que dava a última palavra? Era o que resolvia as coisas? Era ele que governava tudo? É aquele prisioneiro, aquele que estava no calabouço, jogado para a morte. Agora ele era governador. Agora era ele que tomava decisões. Tudo estava na mão dele. Se ele falasse, precisa de tantas sacas de semente, tinha que buscar, sabe? Precisa de tanto de adubo, precisa disso, precisa daquilo. Qualquer coisa que ele pedisse. Precisamos de tantos trabalhadores. Ele governava. Estava na mão dele. O Egito, eu queria ver a cara dos egípcios, vendo José, que até então foi preso por adultério, né? Disseram que ele tinha adulterado, e era mentira, né? Mas as pessoas acreditam na mentira. Olhando agora para José, governador. Não fala nada aí não, porque o homem agora é governador. Se ficar sabendo que nós estamos falando mal dele, vamos se ver com o rei. Porque agora ele é o homem de confiança do rei. Louvado seja Deus, é isso que Deus faz. Deus tira da lama e bota no luxo, sabe? Deus, ele tem prazer, e a especialidade do Senhor é transformar vidas infelizes em vidas felizes e eternas. É isso que Deus tem para você. Neste mundo, a gente pode ser feliz, mas é uma felicidade que acaba. Então não busque só para este mundo, mas busque para a vida eterna, porque nós não sabemos a qual momento adentraremos a eternidade. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Esteja pronto. Diga ao Senhor Jesus, Senhor, eu te aceito na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Entrego a Ti todo o meu ser, todos os meus caquinhos. Eu entrego ao Senhor meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja onde você estiver. Um excelente final de semana. Que Deus seja contigo.